Você sabe se sua marcenaria está lucrando realmente ou somente girando dinheiro, né? Porque tem muito dono de marcenaria, tem muito marceneiro que acha que está tendo lucro, quando na verdade só está fazendo o dinheiro girar, tá? Existe uma grande diferença entre faturamento e lucro real da marcenaria. Então, aqui eu vejo no mercado aqui da minha cidade, e até na conversa com alunos, né, um pouco sobre, bastante sobre isso, né? Pessoas que muitas vezes faturam alto, acham que estão tendo lucro, mas na verdade o dinheiro só está sendo movimentado, né? E a pessoa confunde aquele faturamento que tem ali todo mês com lucro, né? Então a gente tem, por exemplo, marceneiros que faturam 20 mil, que lucro líquido no final do mês, às vezes é menor do que um marceneiro que fatura 10 mil, por exemplo, sabe? Exatamente. Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live, né? Com essa reflexão aí, né? Você sabe se a sua marcenaria está dando lucro ou apenas girando dinheiro, né? Se tiver alguma dúvida, gente, já pode enviar, a gente vai ficar respondendo. Pode colocar aqui que a gente vai responder já já. Na né? live, durante o processo aqui, vai questionando, a gente vai respondendo, tá? E é uma dúvida, e infelizmente tem muita gente que vive nesse ciclo, tá? De ficar só girando o dinheiro. E na marcenaria isso é muito fácil de acontecer porque o giro é alto. Quando você recebe o dinheiro de um projeto, normalmente são quantias grandes, né? Você tem às vezes projetos de 40, 50 mil, aí a entrada vem 20 mil, 30 mil, né? Dependendo de projetos maiores, entradas ainda maiores. Então você recebe aquele bolo de dinheiro, você acha, pronto, tá feito, minha vida tá feita. E você acha que você tá com muito dinheiro, porque você olha sua conta lá, né? O dinheiro, o zerozinho, o saldo tá grande. Mas isso ajuda ainda mais a enganar muita gente que não faz realmente o controle real. Tem, Né? tem vários sinais de que a marcenaria ela não tá tendo lucro, na verdade, tá? Existem vários sinais. Então, por exemplo, no final do mês você não tem dinheiro em caixa, o dinheiro nunca sobra, né? Se o dinheiro nunca sobra, esse é um sinal de que você provavelmente não está tendo o lucro que você imagina que você tem. Por exemplo, outra coisa, quando você não gerencia o dinheiro, quando você mistura contas pessoais com despesas da marcenaria. Então, se você não tem a gestão sobre o dinheiro e você acaba misturando as suas despesas, né, as suas contas pessoais com contas da marcenaria e, consequentemente, no final do mês você também não enxerga dinheiro no caixa, são sinais de que você não está tendo lucro. Outro sinal é quando você vive apagando incêndio, né? Então tem muito caso que muitas vezes você está executando um projeto que você negociou há 60 dias atrás, há 45 dias atrás, você terminou outros projetos que estavam em andamento e começou aquele projeto lá, também em junho, né? Que você negociou lá em abril, final de abril, para entregar agora no final de junho, né, a última quinzena. E você no começo de junho foi comprar o material, olhou para o caixa, não tinha dinheiro. O que aconteceu com aquele dinheiro que você recebeu de entrada ou com aquele pagamento integral que o cliente pagou lá em abril? Então, assim, existem vários sinais de que muitas vezes você não está tendo o lucro que você imagina. Só girando. Mesmo, muitas vezes, com um faturamento mais alto. Aí você fala, mas eu consigo pagar minhas contas, pagar funcionário, pagar aluguel, eu estou pagando funcionário e tal, eu estou tendo lucro. Tá bom, mas quando você olha para o caixa, ele está negativo, está zerado. Você está tendo a impressão que você está tendo lucro, Pois na é. realidade. Essa é a questão, né? Aí você fica naquela de vender um projeto para finalizar o projeto anterior, né? É outro sinal, né? É sinal de que você está só girando dinheiro. Você, na realidade, não está tendo lucro. Você está simplesmente girando dinheiro na marcenaria. Porque se você está precisando de outra entrada de projeto para você finalizar o antigo, cadê o dinheiro? Onde está o seu dinheiro? Você está girando, você está só girando, você não está vendo lucro. E isso é muito fácil de acontecer, porque, infelizmente, grande parte, eu acho que, vou dizer até 80%, a gente fala muito baseado, eu te falo que a gente faz pesquisas com os nossos seguidores, a gente faz pesquisas com os nossos alunos, né? E a gente assusta às vezes, né? A gente tem assim, às vezes, quando a gente pergunta, você sabe quanto você está lucrando? Quanto que sua marcenaria está lucrando? Gente, 90% não sabe.
Às vezes É a maçonaria não assustador. sabe nem quantos orçamentos Não ela fez no sabe. mês passado, por exemplo, sabe? É porque ele acha que está lucrando, ele tem uma certa noção, ele acha pelo menos que tem a noção, né? É. Mas ele não tem um valor. Ele simplesmente fica no achismo. Mas é porque ele gerencia nesse achismo, né? Ele faz a precificação no achismo, né? Custo de material vezes 2, né? Recentemente mesmo você respondeu uma pergunta de um seguidor, né? Perguntando qual era a conta sobre por quanto ele deveria multiplicar o valor do material para ele ter lucro. Eu falei, cara, Isso na é verdade achismo. isso não importa muito. Não importa quantas vezes você vai multiplicar. O que importa é o seguinte, os projetos que você executa durante o mês, eles precisam pagar as suas despesas da marcenaria, despesas de mão de obra, né? Eu estou falando de despesa da marcenaria, estou falando de custos fixos da marcenaria, estamos falando de mão de obra, Custo de mão né? de De mão de obra, obra, pagar o material e a marcenaria ter lucro. Pode ser que isso dê 1,8, pode ser que isso dê 2,9. Inclusive o seu prolabore também. Exato, o salário do dono, do empresário, né? Então essa fórmula, ela não importa se dá. Já fiz projeto que deu 4, já fiz projeto que deu 1,5, deu 1,3, entendeu? Então, ou seja, a conta não importa muito. O fator ali multiplicador, ele não é tão importante. O importante existe lógica no orçamento que você está passando para o cliente, aquilo foi feito de forma racional, aquele preço, aquela precificação que você fez anterior ao orçamento. Precificação, momento de você enumerar todos os custos que você tem. Custo com serralheria, com fita de LED, com dobradiça, com perfil de LED, fonte do LED, com porta, com todos os custos estão contemplados no orçamento. Despesas, né, de mão de obra e todas as outras despesas estão no orçamento do cliente. E lucro você vai ter? Você consegue enxergar naquele orçamento o lucro? Se isso estiver correto, cara, pode ser que dê 2,2, pode ser que dê 3, sabe? Então esse fator multiplicador ele não tem tanta importância. E ele varia também, essa é a questão. Ele varia conforme a marcenaria, porque cada marcenaria tem um custo diferente. As pessoas têm essa ideia do custo de material, né? Fazer orçamento simplesmente baseado no custo do material, sendo que a marcenaria tem diversos outros custos. E você não leva esses custos em consideração. Então, você tem marcenarias que têm aluguel, você tem marcenarias que não têm, você tem marcenarias que têm investimentos altos em equipamentos, tem marcenaria que não tem, né? Você tem diversas, tem marcenaria que, despesas, né? que presta serviços diferenciados, né? Faz todo o envelopamento do MDF, né? Na entrega, faz aquela proteção do MDF na entrega, tem marcenaria que não faz. Né? Isso é custo. Isso Exato. é custo. E cada marcenaria tem a sua. Então, você vai multiplicar, fulano de tal multiplica por 2, 2,3, eu vou fazer isso também na minha. O custo do fulano de tal não é igual ao seu custo. Então, as marcenarias têm despesas diferentes, lógico que certamente os preços, os são orçamentos diferentes. serão diferentes também, né? Exatamente. E essa questão da falta de dinheiro, né, da falta de capital, que na verdade as pessoas acham que está tendo lucro, na verdade só está girando dinheiro, o que está por trás disso, né? Geralmente, algumas coisas estão por trás. Quando você olha para o seu caixa e você acha que está tendo lucro e na verdade só está girando dinheiro, algumas coisas são sinais, como eu já falei, tá? Mas o que está por trás disso? Falta de controle financeiro, é o que a gente fala, gestão da empresa, precificação errada, falta de um planejamento mínimo, né? Para que você precisa estar em algum lugar, o planejamento das contas da marcenaria, que a gente também ensina isso lá no curso, mas independente disso, você precisa ter ali o controle financeiro, né? Eu ia falar de fluxo de caixa, né? Que é saber as suas despesas, as suas receitas durante o mês, durante os próximos meses, tudo que você tem para receber e tal. Mas assim, se você porque se você não conhece a sua marcenaria, as contas da sua marcenaria, as suas despesas, quanto você gasta, pensa o seguinte, tudo vira achismo. Se você não conhece qual é o custo da sua operação, da sua marcenaria, como é que você faz o orçamento? Né? Como é que você precifica? Então, uma coisa leva a outra. Tá? Então, tem pessoas que têm medo de complicar. Na verdade, fica no achismo. Né? É muito complicado isso, é muito complicado. Complicado é você viver no escuro, gente. Complicado é você não saber seus custos. Nossos alunos mesmo, e olha que o nosso foco é sempre pequenas marcenarias. Então, quando nossos alunos, às vezes, são pessoas que estão começando, empresa familiar, é o cara e o filho. Então, são empresas bem pequenas.
E quando eles começam a fazer, né, esse acompanhamento das despesas, o que a gente mais escuta é o seguinte: eu não sabia que eu gastava tanto. Ou uma despesa que você acha que é pouca, quando você olha durante o mês inteiro e você vê, olha o tamanho dela. Se assusta. Enorme, cara, muito conta É o que a alta. gente mais escuta. Eu não colocava, às vezes as pessoas fazem no caderninho, né, aquela antiga jeito de fazer acompanhamento, né, financeiro. Quando a gente, né, a pessoa começa realmente, né, com uma ferramenta correta ali, fazer o acompanhamento, eles assustam. Eles assustam. E eu não esqueço do aluno que virou e falou, eu comecei a fazer o acompanhamento e eu descobri que eu não estava ganhando nada, não estava lucrando nada. Eu estava, como ele disse, realmente só girando. Tava elas por elas, porque eu não estava lucrando. E ele achou que estava lucrando. E ele achou que estava... Mas ele estava justamente fazendo isso, ó. Girando caixa. Tem marcenaria que acha que o problema é a falta de serviço. Não, eu tenho que colocar mais serviço para dentro, eu tenho que fechar mais contrato. Quando na verdade não é. Muita gente acha que o problema é ter mais, que a solução do problema é ter mais serviço. Vender mais de forma desorganizada com má gestão só vai aumentar o tamanho do buraco, só vai aumentar o tamanho da dívida da marcenaria. E você vai trabalhar mais para lucrar menos. Nem sempre vender mais é a solução. Talvez vender mais é importante, a gente precisa vender e a marcenaria não sobrevive sem venda. Só que vender mais estando com a sua parte financeira toda desorganizada, né, gerenciando mal a sua empresa, a sua marcenaria, essa venda que vai entrar só vai aumentar o tamanho do problema, não vai ajudar, né? Vezes... Quem lucra não é quem mais trabalha. Se fosse assim, era só trabalhar muito todo dia, 12 horas por dia. Quem lucra não é quem trabalha mais. É quem sabe gerenciar melhor o seu negócio, tá? Exatamente. Exemplo disso, né? Como eu falei, se fosse assim, era só trabalhar muito. Só que assim, você pode até trabalhar muito, mas se você trabalhar com inteligência, com certeza você vai lucrar ou ter lucro maior. Tá? Então, nem sempre a solução é vender mais. Vendas, né? A Contemplares aqui, ó, quando começamos a fazer 165% sobre o material. Quando a gente estava falando assim, sobre... faltava no final. Exatamente. Boa noite, Sheila. Sheila entrou aí também. Boa noite a Sheila Blasques aí, que a gente tem, inclusive, quem quiser dar uma olhada no nosso Instagram, nas últimas aulas aí. Nossa, a gente fez uma live semana passada com a Sheila, gente, sobre a importância da mente empreendedora para quem é dono de microempresa, quem tem marcenaria, tá? Sobre a mentalidade que a gente tem que ter. É a última live que a gente fez, está no feed aí, é só dar uma olhadinha lá. É um conteúdo muito bacana para quem já tem, ou quem está começando, ou quem tem há muitos anos, ou é pequeno, ou é grande, não importa o tamanho da marcenaria. Um conteúdo muito bacana, tá? Exatamente. Mas o que a Contemplares falou aqui é bem isso, né? É justamente isso. E isso é o que mais acontece nas pequenas marcenarias. E aí, o que acontece? Muitas das marcenarias, quando assustam, já estão quebrando, já está quebrada. Aí não dá tempo nem de corrigir mais, né? Vamos dizer assim, corrigir o andamento, porque já quebrou, ficou girando dinheiro sem ver lucro, girando, e aí vai consumindo cada vez mais consumindo lucro, fica só girando, quando assusta, quebrou. Já está quebrada, né? Então, isso é muito sério, gente, isso é o que mais quebra empresa, isso é o que mais quebra empresa. E, infelizmente, o empreendedor brasileiro, né, não só no ramo de marcenaria, lógico, o foco nosso aqui é marcenaria e pequenas marcenarias, mas o empreendedor brasileiro tem uma certa preguiça, ou até, eu acho que... sei lá, eu acho que é uma preguiça mesmo de correr atrás dessas informações, porque acha complexo. Muitas vezes eles acham que, isso é muito complexo, eu não vou ter tempo para fazer, isso é muito complicado, isso é coisa de empresa grande. Eu sou só um marceneiro, eu trabalho no quintal de casa. Quanto menor a marcenaria, mais fácil é. E olha só, pensa o seguinte, a pequena marcenaria ela tem uma vantagem enorme em relação aos maiores. Sabe por quê? Porque se você trabalha sozinho ou com ajudante, cara, o seu custo, a sua operação, ela é muito mais barata do que a marcenaria que tem 10 funcionários, 28 funcionários. E mais simples, né? O seu custo é muito mais baixo. O seu produto talvez seja até melhor, porque você faz
ambiente por ambiente, móvel por móvel, você coloca a mão na massa. Ou seja, talvez o seu produto seja até melhor que o da marcenaria maior, seja mais bem acabado, tem um acabamento melhor, que você faz talvez com mais prazer, mais demorado, enfim, com mais capricho. E qual é a vantagem disso? A vantagem são duas. Tá? Primeiro, o custo da operação é menor, então você tem um custo menor, despesa menor por mês. E a segunda vantagem é a oportunidade que você tem de cobrar mais caro pelo seu produto, pelo seu serviço. Por quê? Porque você sabe naturalmente que a marcenaria maior que você vai ter despesas maiores. Não é nem cobrar mais caro, mas ter uma margem maior, né? Que no final das contas vai resultar no orçamento mais alto. Só que assim, mesmo mais alto, você vai estar abaixo das marcenarias maiores, né? Por quê? Porque você tem um custo de operação menor, né? Então você consegue tirar um lucro maior. Consegue tirar um lucro maior, né? E é uma vantagem competitiva que às vezes as pessoas não enxergam, né? Às vezes o pequeno marceneiro, eu vejo alguns colegas aqui, às vezes não enxergam essa vantagem. É lógico que para mim, para eu fazer um orçamento, né, e que para competir com pequenas marcenarias é muito mais difícil, porque tem uma estrutura um pouco maior, despesas mais altas, né? Mais funcionários. Então, mais funcionários. Mas quando a gente era menor, né, a gente sabia dessa vantagem, né? Isso nos ajudou muito, né, a ter aquele fluxo. Enquanto às vezes havia marcenarias reclamando de falta de serviço, a gente estava no longo prazo, assim, meses e meses fechados, sabe? Por quê? Porque a gente enxergava as vantagens que nós tínhamos e trabalhávamos isso no mercado. E aí tem aquele ponto também das pessoas que comentam muito sobre concorrência, né? Ah, Lídia, eu preciso, eu não tô tendo lucro por causa da concorrência. Eu até respondi uma caixinha de pergunta hoje de manhã cedo de um seguidor que mandou a pergunta lá sobre que ele queria encontrar clientes que pagassem a ele, né, pelo trabalho artesanal, pelo trabalho que ele faz, e não somente que olhasse preço. É o seguinte, muitas vezes a marcenaria está, né, com problema de dinheiro, né, também, é mais um motivo, tá? Também, e ela acaba entrando nessa guerra de preços, se desespera para ter mais serviços, para fechar mais negócios, entra nessa guerra de preço justamente por não ter ali diferenciais. Né? Porque pensa o seguinte... Ou não expor o seu diferencial. Né? Exatamente isso. Porque pensa o seguinte, por que o cliente deveria escolher a minha marcenaria e não escolher a marcenaria dela, não escolher o concorrente? Por quê? O que eu tenho de diferente? Ah, cara, eu cumpro todos os meus prazos, meu produto ele tem uma qualidade assim, muito acima dos demais, tenho 10 meu acabamento anos de é impecável, enfim. Tá bom, então as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam conhecer isso, para que, se elas souberem disso, naquele momento da negociação com o cliente, ele vai fechar contigo, porque ele sabe que você tem uma vantagem em relação à concorrência. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui, e eu também, já fechamos negócios onde o cliente mesmo falou, eu vou fechar com você, seu preço nem é o menor, mas, cara, você veio aqui, atendeu bem, passou confiança, conhece, me deu dicas e tal. Não é assim que funciona? O cliente não já falou isso pra gente várias vezes? Eu já escutei isso várias vezes, mesmo cobrando um pouco mais caro do que os concorrentes que estavam lá. Mas o que acontece muitas vezes? O cara não consegue impor seu valor no mercado, ele não consegue mostrar para o cliente o seu diferencial, aí ele vai abaixando o seu preço, o que vai consumindo ainda mais o seu lucro, aí ele termina igual, né, o assunto da live de hoje, que é o quê? Fica só girando dinheiro, não vê lucro, fica só girando, porque o cara não consegue impor um valor ali junto ao cliente, né, que condiz com o valor do seu produto, que condiz com todo o custo de investimento que você tem na sua marcenaria, que condiz com todo o custo de mão de obra que você tem na sua marcenaria, e ele não consegue impor esse valor. Né? E vale lembrar também que tem cliente que fica brigando, né? Tem marcenaria que fica brigando por cliente que não é dele, ainda tem essa questão, porque nem todo cliente é seu não, tá, gente? Tem cliente que não é seu não. Tem cliente que quer só preço. Se aquele cliente quer só preço e você não quer vender somente pelo menor preço, então você está brigando pelo cliente errado, você não está conseguindo captar o cliente certo para sua marcenaria. Aí você vai vender barato, aí você não sabe seus custos, vende barato, cobre orçamentos que você não tinha a menor condição de cobrir, porque aquilo ali não vai te gerar lucro, mas como você não faz o acompanhamento das suas despesas, você não sabe quanto você está lucrando, então para você é mais um serviço para dentro, né? Não tem que fechar, porque é mais um serviço,
e esse serviço só vai te dar prejuízo. E aí você fica só girando, Ó. só girando. Então, e até... Olha um comentário bacana aqui, deixa eu ler aqui. O pessoal da Contemplares aí falou, ó, isso, há 12 anos atrás, eu lembro que eu tirava, né, de outros projetos para cobrir um outro projeto, ou seja, tirava dinheiro de um projeto novo para poder entregar o projeto antigo. Aí ele completou lá embaixo, ó, olha no comentário aí, gente. Primeiro passo que fizemos foi ter o total do custo mês, dividir Parabéns. por dia. Depois eu somei cada dia que levava para entregar cada projeto e lançava o lucro em cima. Perfeito, perfeito. Ele pegou todas as despesas da marcenaria, dividiu pelo número de dias que trabalhava, ok? Então, se um projeto levava 10 dias, era 10 dias vezes a despesa, mais o material, claro, né? Mais o lucro que ele queria ter. Perfeito, resolveu o problema, né? O cliente quer preço, que quer preço, cobra a mesma garantia. Exatamente, às vezes o cliente quer o menor preço, mas ele quer a mesma qualidade, né? É como se estivesse pagando o mais caro possível, né? Bom e barato, né? Não andam juntos, geralmente. Normalmente Geralmente não. E até tá? completar aqui, ó, que a Rose Duarte, em cima do que a Contemplares falou aqui, que a Rose Duarte comentou, gostaria de saber qual a ferramenta correta que podemos usar. Você vê que a Contemplar, que ela fez para mudar isso? Ela começou a acompanhar seus custos. Ela separou seus custos por dia e tudo. O que está por trás disso é isso. Exatamente. A gestão financeira. Exatamente. Né? E só para vocês entenderem, a gente tem um curso, né, de marcenaria que a gente ensina justamente isso, a gestão de marcenaria lucrativa. Faz um convite para o pessoal aí, a gente vai dar 3 aulas próxima semana de graça aí. Fala o exatamente, que a gente vai mostrar as ferramentas e tudo, mas semana que vem, né, se vocês forem no nosso link na bio, tá? Vocês vão ver ali, né, que semana que vem a gente vai dar 3 aulas gratuitas, né, justamente ensinando, comentando sobre os erros e como corrigir esses erros e ensinar como fazer isso. Tá? Porque é esse caos financeiro, né, que muita marcenaria vive, a falta de dinheiro, né, essa desorganização financeira. Então a gente vai dar 3 aulas na próxima semana. Gente, é gratuito essas aulas, tá? Ensinando como sair desse caos e ter lucro realmente na marcenaria. Poxa, a gente fala disso direto, a gente quer que mais gente, né, prospere, porque é um mercado muito lucrativo. Né? Então quem quiser assistir as aulas é de graça. Na nossa bio tem um link. Você tem que clicar lá e se inscrever. Por que você tem que se inscrever? Para eu conseguir te mandar o link da aula. Não vai ser live aqui, não vai ficar salvo. Você precisa clicar lá para eu te mandar o link para você assistir a aula gratuita. Tá? Então vai na nossa bio aí, no nosso perfil, clica lá, se inscreve, que aí na próxima segunda-feira você vai receber o link da primeira aula. É segunda-feira agora já, tá? Vai ser a primeira. E aí só para complementar aqui, muito legal, o pessoal da Contemplares aí falou, aprender nunca é demais. Exatamente. Gente, é essencial. Cara, pensa o seguinte, você tem uma marcenaria, você não está tendo lucro, cara, não está sobrando dinheiro, você vive num sufoco financeiro, cara, você precisa mudar, precisa fazer alguma coisa. O mínimo que você pode fazer, o mínimo é buscar conhecimento. No mínimo você tem que fazer um curso, ler, estudar, assistir um conteúdo para você mudar o cenário da sua marcenaria, senão você vai quebrar. Você tem tá? que E ser... sabe qual o maior problema que está acontecendo? O erro ele está na gestão. Porque provavelmente ser um bom marceneiro, faz um móvel espetacular, você está tendo venda, você consegue convencer o cliente a comprar o seu produto, mas falta dinheiro. Onde é que você está errando? Na administração da empresa, na gestão da marcenaria. Tá? Então, ou seja, você precisa buscar conhecimento. É o mínimo que você pode fazer. E, gente, isso vem muito, nesse mercado de marcenaria, isso vem muito do histórico desse mercado de marcenaria, que normalmente o que acontece? O cara, às vezes ele é marceneiro, ele trabalha, né, para uma marcenaria, e aí ele resolve abrir uma marcenaria. Estou vendo até o Márcio aí falando que está estudando para abrir uma marcenaria. O Márcio vai começar com artesanato. Então, escuta isso aqui, isso viu, aí, Márcio? Escuta isso aqui, principalmente para quem está abrindo. É lógico que isso serve para qualquer um. Mas o que acontece? O cara, né, ele tem um conhecimento do ofício, ele está lá estudando a máquina, como fazer e tudo, mas ele não para estudar como administrar a empresa que ele vai abrir. Ele não para entender, ok, eu vou ser empresário. O que é ser empresário? Né? Porque você não é mais somente um marceneiro ou somente um artesão, você é empresário. Ok que você vai continuar, você é marceneiro da sua própria empresa. Ok, né? Uma pequena empresa é assim, né? Às vezes o dono está ali na operação, não tem como. Mas você não pode ser somente o marceneiro da sua empresa, você não pode ser somente o artesão da sua empresa. Você tem que administrar também aquela empresa, então você tem que arranjar tempo. E eu te falo, com a ferramenta certa, isso não demanda muito, principalmente se a empresa for pequena,
né? Se você tiver a ferramenta certa para uma empresa pequena, a ferramenta simples, porque uma empresa pequena precisa de uma ferramenta simples, fácil de usar, rápido, para você ali fazer a gestão financeira, fazer a precificação correta e rápida, para você ter tudo isso na sua mão, de fácil acesso, sem prejudicar a produção. Porque, diferentemente de grandes empresas, que têm departamento específico, né, de contabilidade, fiscal e comercial, a empresa pequena ela não tem isso. Então, tem que ser alguma coisa prática e rápida. Mas tem ferramentas para isso, né? E você tem que fazer uso disso, por quê? Porque você é empresário. Você tem que administrar a sua empresa. Se você não administra a sua empresa, ninguém vai administrar por você, né? É aquela mentalidade que a gente conversou, né? Se você for ver as lives aí até da Sheila, né? Que a gente comentou aqui no início, Sheila Blasquez, que a gente comentou, é a mentalidade empreendedora que você precisa ter. Você não é mais marceneiro, você é dono de marcenaria. Por mais que você fique na produção, você é o seu empresário. Você tem que pensar no seu negócio como empresa. Inclusive, a Contemplares, aí ela, pelo que eu estou entendendo, me corrija, Contemplares, se você está errado, né? Mas você tem uma empresa de muitos anos, né? Porque ela falou, há 12 anos atrás a gente fazia isso. Ou seja, se você quer perdurecer, né? Ficar no tempo e que a sua marcenaria dure 10, 20 anos, você tem que pensar como empresário. Você não vai ficar 10, 20 anos no mercado se você pensa somente como marceneiro da produção. Né? Nada errado contra o marceneiro da produção, mas você agora é dono da empresa, você não pode somente pensar em vender, produzir, entregar. Vender, produzir, entregar. Não, você tem que vender correto, você tem que gerenciar a sua empresa, dar trabalho. Gente, toda mudança dá trabalho. Mudar dói. Mudar sempre dói. E sempre vai doer isso em qualquer aspecto, não só do profissional, mas do pessoal mesmo, né? Qualquer mudança, o cérebro da gente tende a não querer mudar, a gente gosta do conforto. Incômoda, né? Eu já faço isso, eu vou continuar fazendo. Pois assim, você está cavando buraco, você vai continuar cavando. E quando você assustar, você está lá, ó, rolando dinheiro, né? Girando dinheiro, que é o assunto da live hoje. Você não está vendo lucro e só girando dinheiro. E você não entende por quê. Aí você vai culpar quem? Porque você é o dono da sua marcenaria. É você que tem que ser responsável por isso. Você não está fazendo, você acha que alguém vai fazer? Deixa eu falar aqui. Se eu olhar os comentários aqui, ó, o Hélio colocou que tem uma marcenaria há 15 anos e vive apertado nas finanças. Ô Hélio, assim, os motivos podem ser vários, né? Pode ser a gestão financeira, pode ser a falta de venda, não sei a sua realidade, tá? Mas se você tem a marcenaria há 15 anos, você tem venda, né? Então, se você vive apertado, provavelmente você tem um erro de gestão financeira da marcenaria, tá? Ou talvez seja, pode ser preço, pode ser gasto, custo alto demais, pode ser um monte de coisa, tá? Mas tem que buscar conhecimento. Te convido a assistir nossas aulas semana que vem. Vai ser segunda, quarta e quinta, se não me engano, para você receber o link para assistir a aula, que a aula é de graça, tá? São 3 aulas. Você precisa clicar na nossa bio aí, no nosso perfil e se inscrever. Que aí quando você se inscrever, eu vou pegar lá o seu contato e vou te mandar o link da aula para você assistir na segunda-feira, tá legal? Então não deixa de se inscrever. E para quem não sabe, gente, a gente chama a Semana do Caos ao Lucro na Marcenaria, tá? Clica no link, são 3 aulas gratuitas. A Semana do Caos ao Lucro na Marcenaria. Empório Rústico Madeira colocou boa noite. Tem mês que eu fecho de 40 a 100 mil reais de venda de móveis e tem mês que não vende R$1. É normal? Eu diria que não. Não é normal. Provavelmente você precisa trabalhar a sua estratégia de venda. A gestão financeira pode não ser o problema, porque você tem faturamento, não está reclamando, né, de despesa, está reclamando de faturamento oscilando, de falta de venda. Então tem que trabalhar as estratégias de venda, as alavancas de venda. São várias. Captação de clientes no Instagram, rede social, parcerias, enfim. O boca a boca daquele cliente que você entregou, talvez esteja faltando. Tem que ver como é que está a sua entrega final, se o cliente está ficando satisfeito, porque muitas das vendas de marcenaria vêm de indicações. Então, clientes satisfeitos geram boas experiências, né? E gera mais indicações. Então, provavelmente você tem que trabalhar a parte de vendas, tá? Até Evide Imóveis é aluno nosso. Foi aluno nosso, né? Lá, o Evide Imóveis Planejados, lá do Rio Grande do Norte. Estou lembrado muito bem. Estou devendo uma visita lá. Vou lá agora na virada do ano. Vou visitar, tá? Estou acompanhando os projetos também, muito bacana. E a Contemplar falou uma coisa importante, né, que a gente até fala na nossa Semana do Caos ao Lucro aí, ó.
Separar as finanças pessoais do CNPJ. Cara, acertou em cheio aí. Isso é o início. Acertou em Isso cheio é contemplar. o início da gestão financeira, tá? Pois é, você só vai conseguir saber o que é lucro da marcenaria, o que é despesa da marcenaria, quando você dá esse passo, tá? Então, me parece que vocês estão no caminho certo, né? Ou pelo menos desenhando o caminho correto, que é justamente essa parte da gestão financeira. Quando você arrumar a casa na gestão financeira, cara, a vida muda completamente. Mas tem que, cara, tem que parar. Às vezes eu vejo um colega meu aqui de marcenaria, vive no sufoco, falei, cara, assiste lá as lives, a aula lá é de graça, a gente vai falar hoje sobre precificação, sobre orçamento. E o cara não assiste. Então, ou seja, você sobrevive da marcenaria, sustenta sua família da marcenaria, está com dificuldade financeira enorme, você não tem atitude nem de buscar conhecimento. Né? Então, ou seja, se você continuar fazendo tudo do jeito que você está fazendo, vai continuar dando tudo errado. Precisa mudar. E a mudança começa aqui dentro. Começa de dentro para fora, tá? Não é o que o mundo, não é que a concorrência vai ficar mais mansa e vai facilitar a venda para você. Não é não, cara. A mudança da gente, não. A mudança primeiro é aqui. Lá fora só vai ficar pior. Tá cheio de marcenaria aí, ó. Com menos mão de obra, automatizando, cortando lá, enquanto tem um montador montando, a máquina está cortando 2, 3 chapas sozinha lá. A concorrência só vai ficar terceirizando serviço. A concorrência só vai aumentar, não vai ficar mais fácil, tá? E vai sobreviver quem? As marcenarias mais organizadas, com mais gestão, com foco em lucro, em rentabilidade e foco em vendas, melhorias, e gestão, cara. Exatamente. As outras coisas vão vir junto, né? Gente, isso é uma realidade. Moacir, é isso aí, Moacir. Vamos estar juntos aí, se Deus quiser, a gente vai se encontrar aí na virada do ano. Gente, essa questão da mentalidade é muito importante. Parece até que a gente às vezes fica falando de autoajuda ou de papo de coach, mas não é, gente, não é. A mentalidade, a mudança, né, da cabeça, né, saber que a gente tem que fazer algo diferente e realmente correr atrás e mudar, faz total diferença. Faz total diferença. Se você tem um marceneiro que precisa escutar isso que a gente está falando, marca ele na nossa live aí, manda o arroba aí para ele poder escutar essa mensagem aqui, porque tem muito bom profissional que está fechando marcenaria ou que está no sufoco, justamente por falta de um empurrão, de um puxão de orelha, de acordar para a vida e viver que, cara, é um negócio super rentável. Cara, tem a verticalização das cidades aí, é um empreendimento imobiliário atrás do outro. Tem muita concorrência? Tem, cara, mas tem muita oportunidade, tá? E se você fizer o básico bem feito, cara, você já vai, assim, tá muito bem, sabe? E aí continuar nessa busca da melhoria, mas primeiro tem que dar arrumada na casa, tá? E essa arrumada começa por nós. Gente, eu sempre falo também que quando a gente escuta muito, né, seguidor, conversa, manda uma mensagem pra gente, e a gente escuta muito, concorrência, isso, aquilo, isso é lá o quê. Quando eu escuto isso, eu paro e penso, vamos lá, será que o problema é a concorrência mesmo? Você já olhou para dentro? Você faz a gestão financeira? Você sabe realmente quanto você está lucrando? Você está agregando valor ao seu produto? Você está buscando o cliente correto? Você está investindo na sua marcenaria? Ou você está só reclamando da concorrência? Ou você está só reclamando do mercado? Então faça uma autoanálise mesmo, porque normalmente o problema não está lá fora. Normalmente não está. Eu te falo, 90% das pessoas que chegam para mim falando, isso é aquilo, é a concorrência, é o mercado. Quando a gente vai conversar, 90%, às vezes até mais por cento, o problema é o seguinte, o cara não sabe o lucro, o cara não sabe mal o faturamento, o cara não acompanha suas finanças, o cara faz a precificação no achismo, o cara não investe, está anos no mercado, não investe em novos maquinários, porque não sobra dinheiro, né? E fica nessa de só girando dinheiro, não vê lucro, vende um projeto para pagar outro, entra nesse bololô aí, né, do gerenciamento no achismo e da marcenaria que não vê lucro e fica só girando, e a culpa é do mercado. É o cliente que não vê valor. Não. Exatamente. Você que não está conseguindo valorizar o seu produto e mostrar isso para o seu cliente. Tá. Porque tem cliente para tudo. Tem cliente para todos, tem cliente que paga, que realmente quer só pagar preço, e para esse tem a marcenaria que vende o menor preço, tem o cara que está começando agora, que topa pegar qualquer coisa, que o custo dele é baixo,
né? E tem os cara que topa pagar mais por ter uma marcenaria de mais confiança. E tem um cara de altíssimo padrão que se seu preço não está baixo, se seu preço não está lá no topo, ele nem olha para sua cara. Tem cliente para todo mundo. Então, cabe você enxergar aí onde que está o problema. O problema normalmente não é o mercado. Isso eu te garanto. Deixa eu ler mais um comentário aqui, ó. Meu conterrâneo da Paraíba, tá? Apesar de a gente estar em Minas Gerais, sou paraibano, tem um conterrâneo meu aqui. Boa noite. Como o RN Imóveis Planejados. Como colocar um valor certo de um projeto se na minha região tem muita concorrência e os clientes não valorizam o nosso trabalho? Bom, aqui na minha cidade, cara, também tem a mesma situação, tá? Também tem a mesma situação. Só que assim, não adianta você querer vender um móvel. Isso vai servir para os estilos aqui também, o estilo móveis aqui. Não adianta você querer vender um móvel espetacular para um cliente que não está em busca disso. Às vezes o cliente só está em busca do menor preço. Do preço. Então o cliente só quer preço. Eu vou te dar um exemplo, aqui. Aqui na minha cidade, quando a gente iniciou a marcenaria, muito cliente de comércio procurava a gente. Principalmente o setor de loja, de centro. Quero uns armários para minha loja, base para colocar embaixo de manequim de loja, balcão, gaveteiro aqui e tal, tudo branquinho, tudo simples, o mais barato possível e tal. O que acontece? Com o passar do tempo, a gente atendia esse cliente e atendia outros clientes, né, com outro perfil. Cliente que queria um projeto mais elaborado, pontualmente ali um projeto de arquiteto ou outro, né? E a gente começou a divulgar esses trabalhos de mais simples, né? Não tem nada de errado, a gente nem divulgava, tá? Então a gente passou a trabalhar esses projetos mais elaborados, passou a dar mais visibilidade para esses projetos. O que aconteceu? Aconteceu que naturalmente as pessoas que começam a ver os nossos trabalhos têm a percepção de que a gente tem um valor agregado maior ao nosso produto, né? Seja no acabamento, seja na qualidade, seja no visual, seja nas serragens que a gente divulga, enfim. Isso naturalmente deu uma filtrada, uma selecionada nos clientes que nos procuram. Então, atualmente, hoje, os clientes que procuram a gente já sabem que a gente não tem o menor preço. Pelo material que eles veem lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no site e tudo mais. Gente, isso ele está falando é só Instagram, tá? Eles já sabem que a gente não é uma marcenaria das mais baratas da cidade. E muitas vezes o cliente pergunta de preço na hora. Aí o seu preço, como é que é? Eu já falo para o cliente, o nosso preço não vai ser o mais barato que você vai encontrar. Também não vai ser o mais caro que você vai encontrar. No entanto, o nosso preço se justifica por isso, isso, isso e isso. Prazo garantido em contrato, garantia de fabricação garantida em contrato, pontualidade no prazo, as ferragens que a gente vai utilizar está descrita no contrato. Então tem uma série de diferenciais que a nossa marcenaria tem, que eu sei que muitas aqui não tem, algumas, né? Algumas não, várias têm também os mesmos diferenciais, mas quando o cliente compara o nosso produto, né, a nossa argumentação, o nosso atendimento comercial, a qualidade do nosso produto, e a gente compara isso com a concorrência e ele não encontra isso lá, ele acaba optando pela nossa marcenaria, mesmo ele pagando um pouco mais caro do que ele pagaria para o concorrente. Porque ele entende o valor. Porque ele enxerga valor naquilo. Então, para o meu colega aqui da Paraíba, do RN Imóveis Planejados, esses diferenciais que você tem, cara, a gente precisa trabalhar isso, entendeu? Precisa trabalhar essa comunicação. Você tem que trabalhar os diferenciais nessa comunicação. Para que você se diferencie no mercado, para que o cliente, quando o cliente só quiser preço, ele não vai nem te procurar. Não vai te procurar. O cliente, eu só quero o menor preço. Então eu sei que esse cara aqui, eu já ouvi falar dessa marcenaria, a qualidade dele, enfim, o atendimento, enfim. A gente precisa sair da guerra de preço. Quando você sai da guerra de preço é quando você trabalha outros diferenciais. Porque pensa o seguinte, se você não tem nenhum diferencial para falar, cara, o cliente está certo. Ele está certo. Ele tem, você é só um preço. A gente vai ser só um preço. Se você entrega o mesmo móvel que todo mundo entrega, você não tem nada de diferente. Ele não está enxergando. Então, cara, você é só mais um na multidão. Porque às vezes você até entrega mais, só que você tem que entender. Só falta a comunicação disso. O que o cliente está vendo. O cliente só te vê como mais um. Essa é a questão. Não é nem que você não entregue mais. Você não entrega um móvel melhor. Mas a questão é o que o cliente está vendo de você. E às vezes você fala o seguinte, mas aqui, rede social, na cidade pequena, enfim, cara, em todo lugar existem formas de você se comunicar.
Não é porque às vezes a cidade é pequena, que o Instagram não funciona, tem rádio, tem carro de som, tem parceiros, tem, enfim. Você precisa comunicar os seus diferenciais. O supermercado comunica muito bem, é o pão mais quente, a padaria comunica muito bem. A gente tem que falar daquilo de melhor que nós temos, para que o cliente enxergue valor nisso, porque senão a gente vai ser só mais um na multidão. Eu só sou mais um. Então, se é banana por banana, o cliente pega qualquer banana, entendeu? Banana é barata. O cliente vai pegar qualquer uma, não faz diferença para ele, sabe? E até um empório rústico, madeira, e até a marcenaria Favo Real também. Futuro da marcenaria não é marceneiro, e sim programador. A concorrência está grande. Mesmo eu sou marceneiro, já tenho um programador de CNC e vai sair mais um programador. Setor noveleiro, que a marcenaria Favo Real falou, né? Setor noveleiro é bem dinâmico, cada dia um desafio novo. E com isso vamos aprendendo todo dia de forma positiva e o resultado, no valor e resultado final. Isso que vocês comentaram é muito importante. Realmente a gente vê, e cada vez mais rápido, uma alteração, essa dinâmica do setor moveleiro. E se você não está preparado para essas mudanças, se você não está se preparando para essas mudanças, você vai ficar para trás. E você vai ficar para trás. Você vê que cada dia mais as marcenarias estão se profissionalizando, investindo em maquinários mais pesados, né? O marceneiro está cada dia que passa, você percebe que você precisa menos de um marceneiro e mais de um montador. Porque você tem a CNC para fazer o serviço de corte, que faz melhor do que muito marceneiro. Verdade. E por aí vai. Então, esse mercado, gente, os próximos 10 anos, nem 10, os próximos 5 anos vão ser de grandes mudanças no mercado de marcenaria. Continuar um processo de evolução, né? Mas essa evolução ela é exponencial, ela vai aumentando, ela não é uma reta, né? Ela é exponencial e cada vez essa mudança vai sendo mais rápida. Se você não está se preparando, se você não está investindo na sua marcenaria, não está sobrando dinheiro para investir, você está nessa de ficar só girando dinheiro, não vê lucro, trabalha, mas não vê lucro. Aí como você não vê lucro, você não tem dinheiro para investir. Fica só girando e reclamando que está trabalhando muito e não está vendo dinheiro. Como é que você vai acompanhar essa mudança? Como é que você vai acompanhar esse investimento pesado que cada vez mais se torna necessário na marcenaria? Como é que você vai fazer? Verdade. Né? Você vai acabar, como muita gente, né, comprando tudo pronto e virando montador. E pronto, acabou. E aí, como é que você vai crescer sua marcenaria? Fica cada vez mais difícil, tá? Eu vou só complementando aqui o caso do RN Imóveis Planejados que ele colocou aqui embaixo. Né? Cobramos 100% em cima do valor do projeto. Cara, pode ser que seja bom, pode ser que seja até muito. Eu não sei se 100% é pouco ou muito, tá? O material deu 10 mil e eu cobrei 20 do cliente. Tá bom, mas esses 10 mil a mais, será que não é demais? Depende do custo da sua marcenaria, né? Vou fazer lá 2 roupeiros, 3 guarda-roupa lá. Cara, 3 roupeiros você faz aí, se brincar, deixa os 3 prontos na marcenaria cortada e montada em 3 ou 4 dias. Consegue fazer. Dependendo do tamanho, claro, né? Vai gastar ali mais 2 dias para montar, talvez, enfim. Pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco. O ponto tem que saber qual é o ponto ideal, né? Quanto que pode ser que 50% resolva, pode ser que seja 150% o ponto ideal, não sei qual é o ponto ideal. Mas o ponto custo, você precisa ter, né, contemplado no seu orçamento. Faz essa conta. Às vezes você está usando a fórmula errada no orçamento, ok? Às vezes não é pegar material e somar mais 100%. Às vezes você deixa essa conta quietinha, já fez. Deu quanto? Deu 20 mil os roupeiros, tá legal. Agora vamos fazer uma outra conta. Faz igual a contemplar. Você pega a despesa do mês e divide por dias. Beleza? Agora, quantos dias vai levar a obra dos 3 roupeiros? E faz a conta, multiplicando dessa forma e põe o lucro que você precisa ter e vê se vai dar certo. Talvez você descubra que 100% seja muito. Talvez 100% seja pouco, sabe? Então, talvez tenha que experimentar uma outra mecânica de como precificar o projeto, mas, além disso, como eu falei, precisa trabalhar os diferenciais, tá? E eu queria comentar aqui Só para complementar esse assunto aí, é o que a gente fala muito. Esse tipo de precificação, preço do material vezes um valor, a gente fala muito que é uma precificação do achismo. Porque você não tem certeza do que você está precificando. Você não tem certeza, Você não tem certeza. Você não sabe seus custos. Então, você está chutando um valor. Então, tome muito cuidado com isso, porque isso é uma das coisas que a gente falou aqui no início da live,
que faz com que você não vê sua marcenaria, você trabalha, não vê o dinheiro e não vê lucro e fica só girando. É esse tipo de precificação que faz isso, porque você tem que saber seus custos reais, não é o que você acha, não. Então, tome cuidado com esse tipo de precificação. E a gente ensina isso, tá? A gente ensina isso. Já a gente ensina e você tem a oportunidade de aprender de graça semana que vem, dia 23. A gente vai falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, tá? Entra na nossa bio, clica no perfil, na nossa bio lá, tem um link, clica lá. Você vai receber um link, você precisa se inscrever nesse link que está lá na nossa bio para poder receber o link das aulas de graça da semana que vem. São 3 aulas, tá? Então, se quiser saber mais sobre isso, a gente semana que vem vai dar de graça esse conteúdo. Colega da Estilo Móveis aqui, um comentário muito bacana porque me lembra a história de um aluno nosso, tá? Ele falou aqui, boa noite, tenho experiência de móveis de alto padrão, estou aplicando nos projetos tudo de melhor que aprendi. Ou seja, na marcenaria dele, né? Mas não tenho lucro, pois gasto muito nos móveis. Deixa eu te contar a história para você de um aluno nosso, lá do interior de São Paulo, se eu não me engano, era de São José do Rio Preto. Ele faturava quase 500 mil reais por mês. E o cara estava num aperto financeiro, amigo, quase fechando a marcenaria. Por que estava acontecendo isso? Vou falar para vocês. Ele tinha lá seccionadora, tinha uma coladeira lá de 150 mil reais, que entrava a peça, saía pronta do outro lado. O cara tinha uma marcenaria grande, com faturamento de R$500 mil por mês e estava quase quebrando. Sabe por quê? Porque ele tinha um produto de alto padrão e ele estava competindo com marcenarias que faziam modulados. Então, ou seja, todo o móvel dele era com acabamento em 45 graus, na meia esquadria. Ele tinha um produto de altíssimo padrão e queria vender isso para todo mundo. Ok? Só que existe o cliente que enxerga valor nisso, que realmente isso é importante para ele, vê uma bancada e quando ele vê a bancada lá, ele não está vendo a junção de uma peça sobre a outra, ele está vendo uma meia esquadria, né? Então tem cliente que enxerga valor nisso, tem cliente que vai adorar isso, tem cliente que faz pouca diferença e não vai fazer muita diferença, e o cara sabe? Não vai pagar por o isso. Tamponamento lá da cozinha está em meia esquadria mesmo, não é só a fita não, é a meia esquadria de verdade. Né? O tampo do rack está em meia esquadria. Tem cliente que vai adorar esse negócio e vai topar pagar mais caro por isso. Já tem clientes que vai dar a mínima importância para isso. Tá? Então, quando você quer trabalhar produtos de alto padrão, ferragens, uma corrediça de R$400, quer trabalhar uma dobradiça lá de R$30 para todo tipo de cliente, cara, você tá com um produto espetacular, só que você quer colocar ele em todo lugar. Isso não vai encaixar muito bem. Porque você vai achar que o caso do RM Móveis, que às vezes o cliente quer um móvel mais básico, ele quer pagar menos. E você quer trabalhar no produto dele uma ferragem mais cara. Então, ou seja, nem sempre vai dar certo. Tá? E isso, consequentemente, vai atrapalhar a questão do resultado financeiro da marcenaria, porque você vai ter um custo mais elevado, né, para executar o seu projeto, uma pequena margem de erro, então, ou seja, você tem um risco grande de talvez ter prejuízo se atrasar o projeto, se precisar de algumas chapas a mais, de comprometer o seu lucro ali total, ou pelo menos uma parte. Então, eu te diria que talvez nem todo cliente vai encaixar bem essa coisa da ferragem, do trabalho de alto padrão. Tá? Talvez você tenha que pensar um pouquinho sobre essa estratégia. Sobre o seu cliente, na realidade. Sobre o perfil do cliente, tá? Então, ou seja, tem que encaixar o produto certo no cliente certo. Talvez esse ponto é que esteja fora de conexão. E uma questão muito importante também do nosso aluno é que o que acontece? Ele tinha um marceneiro muito bom, mas ele era muito lento para trabalhar. Né? Eu não esqueço desse detalhe, era muito lento, ele cortava peça por peça, em vez de cortar a chapa inteira, ele ia peça por peça, demorava muito, isso levou muito custo de produção dele. Exatamente. Isso levou muito custo de produção, e esse custo de produção tem Você está falando dele, né? É isso, desse mesmo. O marceneiro dele cortava, mas o cara não tirava o plano de corte todo de uma vez. Vou tirar peça só por peça. A parte branca, depois que a gente montar, a gente vai tirar o tamponamento, depois tirar as portas. Cara, se você fizer um bom plano de corte, você pega na serra, você tira tudo de uma vez. Mas enfim, o cara era mais lento. Existe uma mudança cultural nas pessoas, né? Então, que tem que ser feito. A questão é o seguinte, móveis de alto padrão, eles já demandam mais tempo por si só, pela forma de produção, né? Já demanda mais tempo. E aí, se você tem um marceneiro, não sei se é o seu caso, ou alguém que é mais lento ainda para fazer, o seu custo de produção ainda demora. Caso dele, né? Ele tá falando mais da eu só estou falando do caso do nosso aluno.
demora ainda mais. E isso vai corroendo seu lucro. Se você não está precificando de forma correta, essa demora que está corroendo, você está demorando para entregar o projeto, demorando para produzir, isso vai corroendo seu lucro. Isso vai corroendo seu lucro. E ele está passando dificuldade financeira e um dos motivos é esse problema de produção também. No caso dele aqui, né, ele falou, estou fazendo isso para depois cobrar um pouco mais. Será que eu estou no caminho certo? Eu diria que não. Você tem que colocar para o cliente as opções. Existe essa ferragem aqui, existe essa. As duas são boas, só que essa vai ter uma durabilidade maior, né, uma vida útil maior, suporta mais peso, o acabamento dela é mais suave, tem amortecedor, essa corrediça aqui não tem, enfim. Deixa para o cliente escolher, né, o padrão que ele quer. Tá? Então, ou seja, o showroom que eu conheço da minha cidade, né, colegas nossos que têm showroom aqui, que eu acompanho digitalmente, eles têm lá no showroom deles o móvel, cara, com essa ferragem, com esse acabamento em meia esquadria, com esse padrão, aquela porta de vidro não com puxador asa, com puxadorzinho ali, mas o puxador usinado no próprio vidro, ou o cliente pode enxergar e dizer, eu quero a porta de vidro com puxador mesmo ali, facetato, aquele diabinha, alça, sei lá, e eu quero a dobradiça comum, eu quero a corrediça telescópica normal, sem amortecedor. O cliente vai dizer, aqui é X e aqui vai ser Y. Seu orçamento com esse acabamento vai ser X, com esse outro vai ser Y. Aí você começa a encaixar, né, o móvel ideal no cliente certo. Não vender A para B ou B para A. Você consegue vender A para A e B para B. Tá? Então, e tem que deixar o cliente escolher, talvez. Muitas vezes, na própria visita, você consegue diferenciar que tipo de cliente você está lidando. Tá? Para você já meio que direcionar um pouco o que você vai produzir. Direcionar mais ou menos uma ferragem ou um tipo de acabamento. Na própria visita, às vezes você consegue ter esse sentimento de que tipo de cliente é esse. Agora, o risco de você fazer isso é que você está corroendo o seu lucro por um cliente que às vezes, né, que às vezes não sei se você está precificando realmente levando em consideração todos esses custos, está simplesmente colocando o melhor do melhor do melhor, e às vezes você não está colocando os valores reais desse custo para o seu cliente, e isso está corroendo o seu lucro. Né? E empresa não sobrevive sem lucro, gente. Exatamente. Esquece, não sobrevive. Aí você vai acabar com o tempo ficando nesse giro que a gente está falando, nesse negócio de ficar só girando dinheiro, porque você trabalha, faz um excelente produto, mas você não vê lucro. Então corre esse risco, só toma um pouco de cuidado. A gente não sabe se é esse o seu caso, mas é pelo que a gente está analisando aqui. Vou convidar o Hélio aqui e todo mundo mais, tá? Gente, semana que vem a gente vai dar 3 aulas justamente falando sobre esse caos financeiro que muitas marcenarias vivem. Esse caos financeiro, não ter lucro, vive no caos financeiro, tá? No nosso perfil tem um link, na nossa bio, clica na bio aí, no nosso perfil, tem um link lá, você clica no link e se inscreve. Lídio, por que eu tenho que me inscrever? Cara, para eu conseguir te mandar o link da aula. São 3 aulas gratuitas e online, semana que vem. Não vai estar disponível aqui essa aula. Não vai ficar salva depois, ou se você assiste, tem que assistir, tá? Semana do caos ao lucro, tá, gente? Então é a semana inteira. São 3 aulas, mas vai estar disponível a semana inteira para você assistir. Semana do caos ao lucro na marcenaria. Então, para você poder assistir, você precisa clicar no link que está na nossa bio lá e se inscrever, tá legal? Se inscreve lá para eu poder te mandar o link da aula, tá bom? E aí, para encerrar um pouco, já caminhando para o finalmente aqui, vou ver se tem mais um comentário. O Contemplas falou um negócio muito legal, nem sempre que se quer ganhar é o valor a ser cobrado. Ok, tem razão, nem sempre que se quer ganhar o valor a ser cobrado, mas o valor a ser cobrado tem que ser o valor justo pelo seu trabalho, pelo seu produto, né, e que gere lucro para a sua marcenaria, tá bom? Você então, não é ONG, gente. A gente não é, a gente precisa ter lucro. Por que a gente tem que ter lucro, Lídio? Cara, para a gente poder fazer caixa, para sobrar dinheiro. Por que a gente tem que ter dinheiro sobrando? Para a gente crescer. Você não cresce sem caixa, e muito menos sem lucro. E aí eu vou resumir de novo a nossa live. 2 coisas importantes, gente. Marcenaria ou qualquer outra empresa, ela não funciona se ela não tiver 2 coisas. Gestão, principalmente gestão financeira e venda, tá? E venda certa, tá bom? Mas para você ter uma venda certa, você tem que ter gestão. Porque na gestão você aprende a fazer o quê? A precificação, o orçamento, a saber os custos, os gastos, olhar para despesas. E com isso você consegue precificar corretamente. Então eu vou dar muita dica legal, um conteúdo muito bacana na próxima semana. Então convido você a se inscrever para a gente dar continuidade nessa conversa. Vocês vão se surpreender com o quanto de coisa que a gente faz errado no dia a dia e acha que está certo.
tá? E a gente precisa dessa mudança de mentalidade para depois mudar lá na marcenaria. A mudança não é no mercado, dentro da marcenaria, não. Cara, Seu bons cliente marceneiros... não vai mudar para você, o mercado não vai mudar para você, é você que tem que mudar por você. Bons marceneiros nós já somos. Temos agora que melhorar a gestão para cobrar o preço certo, ter um resultado financeiro. E aí, Hélio, seu comentário aqui não vou deixar de ler. Você está falando do sufoco financeiro, né? Não tem dinheiro em caixa na marcenaria, você está certo no diagnóstico. Seu problema provavelmente é erro de gestão financeira, tá? Provavelmente, porque se você não tem a gestão financeira em dia, organizada, você precifica errado, você cobra errado, não tem lucro, e aí entra naquilo que a gente vai falar semana que vem, caos financeiro, tá legal? Então, gente, obrigado pela companhia aí, todo mundo que comentou, que estava aqui, a galera que eu não falei ainda, Marcenaria Favo Real, Contemplares, o Alves, Saulo dos Santos, valeu, salve, galera toda aí, pessoal. Favo Real, iremos nos inscrever, nos encontramos lá. Moacir, um grande abraço aí, tá? Novelaria Aventura, Aprender Nunca é Demais, muito legal também. Empório Rústico Madeira, agradeço pela dica sobre captação. Oziel, desiste não, Oziel, tem saída, tá? Tem saída, mas precisa mudar, ok? Qual o problema das pessoas que estão quase desistindo? Elas estão fazendo sempre a mesma coisa a vida toda. Tem coisa errada, você precisa mudar isso. Você está fazendo o passo certo, assistindo conteúdo para aprender mais e mudar. Tá? Então, eu te convido a assistir as aulas semana que vem. Isso, e também acompanhe o nosso canal, se você já não acompanha. Muita dica aí, legal. Muita dica aí nas nossas lives anteriores, a gente dá eu coloco muito conteúdo lá da Adequa Móveis, que é a nossa marcenaria, eu posto aqui também para vocês dando dica. Hoje mesmo eu fiz visita de orçamento, um feriadão, mas, cara, particularidade. O cliente mora fora, vai se mudar, faz parte do negócio. Quem quer prosperar, ou as pessoas que prosperam, são aquelas que têm uma dedicação acima da média. A gente precisa ter isso. Não existe dinheiro fácil, não, gente. Não existe. Nós não estamos aqui para vender, faz o que eu falo e você não precisa trabalhar muito. Não existe isso, não, isso. Tá? Quem ganha muito, trabalha muito. Se você quer ganhar muito, você tem que trabalhar muito. Não tem vida fácil. Trabalhar com mas gestão, você tem que trabalhar da né? forma correta. Senão você vai trabalhar muito sem ver dinheiro. É isso. Né? Então vamos parar aí de colocar o dinheiro para girar e vamos realmente fazer lucro na marcenaria. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, tá? Vamos descansar que amanhã tem mais. Valeu. Boa noite. Boa noite.